Queria falar com vocês hoje sobre um tema que nunca foi problema para mim dentro da igreja mórmon, tá? Que é a poligamia. Desde criança ou adolescente, eu sabia da poligamia dentro da igreja mórmon. Esse é um tema que torna os membros da igreja bem peculiares, por conhecerem que houve poligamia e aceitarem e viverem bem com isso. Enquanto os não membros, quando escutam isso, chegam a fazer chacota com os membros da igreja ainda hoje, né? Então, pessoas ainda hoje que não sabem que eu saí da igreja mórmon, fazem aí, você tem quantas esposas? Tem umas 40. Então, isso daí era muito comum. E mesmo meus pais, eles me falaram sobre isso quando eu era criança ou adolescente, e eles me explicaram que houve poligamia sim, bem lá no início da igreja, e que aconteceu por motivos específicos, porque Deus revelou para os profetas que precisavam fazer isso, porque os inimigos da igreja estavam perseguindo a igreja, matavam os homens que iam bravamente defender as mulheres e crianças, então sobravam muitas órfãs e viúvas, e por isso o profeta mandava certos homens que tinham condições se casarem com aquelas órfãs e com aquelas viúvas, né? E por isso que tinham a poligamia. E eles usam dentro do mormonismo uma palavra para tornar menos chocante essa prática e doutrina, que é o casamento plural, né? O casamento com várias pessoas. Não é poligamia, que o mundo interpreta como um tipo de orgia, né? Mas é um casamento plural, que cada pessoa dentro do casamento era valorizada e era digna do casamento, tá? Então isso sempre foi me ensinado e eu aceitava sem problema nenhum. Nunca foi para mim um motivo de questionamento ou me deu vontade de pesquisar profundamente sobre isso. Isso daí nunca foi problema para mim, tá? Então, quando alguém fazia chacota comigo pelos mormons praticarem poligamia, eu apenas achava engraçado também e explicava que era uma prática dos primeiros membros da igreja. E aí a pessoa dizia, não, mas os mormons praticam sim, saiu no jornal. E aí, de fato, eu fiquei sabendo depois que algumas seitas que saíram da igreja de Brigham Young e de José Smith continuam existindo até hoje, e essas seitas praticam poligamia, tá? E aí eu fiquei sabendo que foram pessoas que recusaram o fim da prática da poligamia pelo presidente Wilford Woodruff e assim por diante, certo? Então, eu lembro que eu assisti um filme, inclusive chamado Brigham, que Brigham Young respondia para um entrevistador sobre o casamento plural e mostrava ele dançando com cada esposa e dando valor para cada esposa, e que em primeiro lugar era sempre a primeira esposa dele. E foi me ensinado isso, que era para cuidar das órfãs e viúvas, e era para os membros da igreja terem mais crianças, se reproduzirem mais, porque estavam sendo perseguidos. Então, um dia, eu li no livro de Mórmon que Deus falava para um determinado profeta que ter várias esposas era abominação, que Davi e Salomão fizeram isso, mas não era porque Deus tinha mandado. E aí eu fiquei com dúvida quando eu li aquilo ali, né? Poxa, se a poligamia foi porque Deus mandou dentro do mormonismo, como é que no livro de Mórmon diz que Deus vê isso como abominação e não foi mandado por ele? E logo em seguida Deus disse que se ele, Deus, quisesse suscitar semente para ele, ou seja, fazer com que as pessoas tivessem mais filhos que fossem crentes em Deus, ele mandaria em algum momento. Mas os nefitas, aquele povo do Mórmon, não deveria fazer aquilo dali. Então eu fiquei pensativo naquele momento, mas não que aquilo fosse um problema para mim, para minha fidelidade ou fé dentro do mormonismo, tá?
com outras questões que sim foram para mim, eu comecei a querer pesquisar e eu vi informações conflitantes com o que sempre tinha me ensinado. Então a questão a respeito da poligamia não era sobre a prática da poligamia, ou que aquilo é controverso ou contraditório para mim. A questão era se eu havia sido enganado ou não. Se meu pai, os filmes da igreja, os livros da igreja, os professores de escola dominical mentiram para mim ou não. Então, esse foi o ponto que me fez querer pesquisar sobre a poligamia e o que realmente aconteceu. Então, o que eu encontrei em textos oficiais da igreja e autênticos da igreja foi que a poligamia era mandamento sim. Eu li discursos inteiros de Brigham Young que ele dizia que era um mandamento entrar no casamento plural e não podia haver a exaltação do reino celestial sem entrar no casamento plural. Tá? E ele e vários outros apóstolos e profetas declararam isso. Então era doutrina e era mandamento. Então isso ficou conflitante com a informação que eu tive, que era uma opção ou era um mandamento só se o profeta determinasse. Tá? E ficou conflitante com o que o próprio Gordon B. Hinckley disse numa entrevista. Ele foi entrevistado numa rede importante nos Estados Unidos e foi questionado sobre a poligamia. E ele disse que não era doutrinário e nunca foi doutrinário dentro do mormonismo. Então Gordon B. Hinckley mentiu, porque era doutrinário e era mandamento. Tá? E naquela época, os membros da igreja viam a perseguição contra a poligamia como o pensamento nós contra eles. Então, se o mundo persegue a igreja porque pratica poligamia, então isso é um sinal que a poligamia é certo. E nós somos o povo escolhido e eleito por Deus. E ainda hoje, esse tipo de pensamento e sentimento é provocado, tá? Não diretamente, mas por textos e indiretas dentro de aulas e discursos dos líderes da igreja, que essa chacota que o povo faz por ter havido poligamia no passado é um sinal que nós somos de Deus e o mundo é do diabo, né? Então isso existe ainda hoje. O que me foi chocante foi saber disso, que eu fui mentindo e enganado, tá? Pelas pessoas que eu confiei, que iriam me ensinar o caminho para a exaltação e vida eterna, que iriam me conduzir, me ajudar a conhecer a Deus, certo? Então isso para mim foi chocante, porque quando eu pesquisei, eu descobri que mesmo depois da Declaração Oficial 1, casamentos plurais e selamentos ainda continuaram acontecendo dentro dos templos, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, tá? E autorizados pelo profeta, pelo presidente da igreja, que emitiu a Declaração Oficial 1, o Wilford Woodruff. Então isso para mim foi ultrajante, foi chocante. Isso é desonesto. Eu jamais esperaria isso de um profeta da igreja, tá? Porque eu sempre vi o profeta da igreja como alguém irrepreensível. Mas não, eles todos estavam fazendo secretamente casamentos plurais, mesmo depois da Declaração Oficial 1. Tá? E leia a Declaração Oficial 1, que é que diz lá. Certo? Então existem documentos confirmando isso e a própria igreja, dentro do site dela, declara que aconteceu isso mesmo. Certo? Então, não são antimormons que estavam mentindo para mim. Eu encontrei essas informações dentro da igreja dizendo que realmente aconteceu isso. Só que essas informações ficam lá, abafadinhas, escondidas. Então estavam me enganando, estavam escondendo informações de mim para eu aceitar todo o resto que eles têm para me oferecer. Certo? A outra coisa é que essa prática chegou como uma restauração e depois foi abolida com a justificativa de também ser uma restauração.
Deus ter sido revelado. Então Deus revelou que praticasse, e agora Deus revelou que parasse de praticar. E aí Gordon Hinckley disse que Deus nunca revelou, nunca foi doutrinário, certo? E aí foram informações que chocaram com o que diziam para mim que era verdade. E que o que não era assim era mentira anti-mormon. Então, na verdade, os anti-mormons estavam falando a verdade. Isso para mim que foi chocante, sabe? Eu fiquei me sentindo traído por isso. Tirado a liberdade, tirado a minha liberdade de consciência e de saber as coisas, tá? Porque você é ameaçado com o fogo do inferno se você tiver curiosidade de pesquisar isso independentemente, certo? Então, mais outra informação que foi chocante com o que sempre me disseram é que o José Smith, quando praticou o casamento plural, ameaçou pessoas e mulheres que um anjo destruidor iria destruir eles se eles não entrassem no casamento plural, certo? José Smith disse que um anjo de Deus foi mandado para ele por Deus com uma espada flamejante, dizendo que se ele não praticasse o casamento plural, ele seria destruído. Então as pessoas amavam José Smith. Os mormons até hoje são ensinados que devem amar o profeta da restauração. Então as pessoas acreditaram nele e não queriam que ele fosse destruído por um anjo. Afinal, é verdade isso que ele está dizendo, que um anjo realmente apareceu para ele. Quem iria desacreditar em José Smith dentro da igreja mormon? Tá certo? E nisso ele se casou com pelo menos 34 mulheres. Existem documentos comprovando isso. Ele casou com 34 mulheres. Dentro dessas 34, 3 eram pares de irmãs. Era uma irmã da outra. Uma era mãe e filha. Um par era mãe e filha. Ele casou com mãe e filha. Tá? E 11 mulheres eram casadas com maridos vivos. Isso se chama poliandria. É uma mulher se casando com mais de um homem. Então, uma mulher era casada com um marido vivo e José Smith se selou a ela, certo? Então, caiu por terra totalmente aquela história que era por causa das órfãs e viúvas. O marido estava vivo e estava trabalhando. E alguns maridos, José Smith mandou servir missão e casou com a mulher dele. E isso daí não foram anti-mormons que me disseram, tá? Eu vi isso em documentos da igreja. Então isso para mim foi ultrajante. Esse tipo de prática não é de um homem de Deus, não é de um profeta de Deus, não é do José Smith que foi pintado para mim pelos líderes da igreja, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus amigos dentro da igreja. Não é o José Smith que eu preguei durante 2 anos que eu parei minha faculdade de medicina para ensinar as pessoas. Eu enganei as pessoas sem saber que eu mesmo estava sendo enganado. Então, isso é incondizente com a figura de José Smith que foi dada para mim, certo? Dentro dessas 34 mulheres, tinha meninas de 14, 15, 17 anos que viviam com os pais, que não tinha problema de não ser sustentada, que ninguém na família dela morreu na guerra contra os antimormons, certo? Eram pessoas que entenda isso, eram mulheres que tinham marido casado, tinha mulher que estava até grávida do marido, e o marido vivo, certo? Isso é muito difícil. Não que eles praticaram, mas o engano que foi feito sobre mim, certo? Isso para mim é o mais ultrajante. José Smith e outros líderes negaram publicamente. Eles foram acusados porque era ilegal, né? Então eles foram acusados e eles negaram publicamente, sob juramento, eles negaram que praticavam qualquer tipo de poligamia, certo? Eu encontrei uma declaração oficial emitida pelos líderes da igreja, pelos apóstolos, presidência da Sociedade de Socorro, datada de 1842, no Times and Seasons. Eu vou colocar o link aí na descrição, tá? Que eles declaram enfaticamente que é uma mentira quem diz que eles praticavam casamento plural, que eles praticavam poligamia. Em 1842. Um problema é que
entre os assinantes havia vários que já praticavam a poligamia. Vários. E eles assinaram. E eles chamavam de mentirosos e caluniavam as pessoas que estavam expondo eles por estarem praticando poligamia. Então, veja só. E que diferença tem dessas pessoas para os líderes da igreja hoje? Como é que você pode ter certeza que eles hoje não fazem qualquer coisa e dizem para você que jamais praticariam isso e que é mentira dos antimormons? E como é que você pode confiar que eles estão dizendo a verdade? Se José Smith e entre outros personagens históricos da restauração da igreja fizeram isso. E você pode ler esse texto, certo? Então, no fim das contas, José Smith mentiu, vários líderes mentiram, Gordon B. Hinckley mentiu, meus professores da igreja mentiram, meus familiares mentiram para mim. E você vai lá e lê no livro de Mormon uma passagem bem clara que diz essa frase: ai do mentiroso, porque o diabo é o pai da mentira. Então são homens de Deus ou homens do diabo? Estão mentindo. Mentiram com a justificativa de proteger a igreja ou proteger a minha alma, porque eu não estaria preparado para conhecer todas essas coisas. Tá? Mentiram para mim, mentem para vários outros, para nos colocar num mundo de ilusão e maquiar o que aconteceu de verdade e mentir sobre um mundo real, uma história real do que realmente aconteceu. Quando fazem isso, estão roubando a nós. Quando mentem para você, estão roubando você. Estão roubando a sua liberdade, a sua capacidade de raciocinar por si mesmo. E o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de saber daquilo e tomar sua decisão de continuar ou não mormon. Tá? Então, é uma falta de fé em você. É uma falta de fé que, se isso tudo for verdade, se a igreja for verdadeira mesmo, você será conduzido pelo Espírito Santo para compreender e aceitar tudo isso. Tá? Mas quando se mente é porque sabe que no fundo é uma fraude. Certo? Eu não me importava com a poligamia, como eu já disse. Até porque, até hoje, os mormons de Salt Lake praticam poligamia. Não com as esposas vivas. Eles não têm duas esposas vivas. Tá? Não a religião mormon é grande. Porque existem várias seitas mormons, existem aproximadamente 100 seitas mormons. E algumas praticam a poligamia secretamente. Mas a igreja mormon grande, né, a de Salt Lake, do presidente Nelson, pratica ainda hoje. Quando uma mulher morre e ele é casada com ela para a eternidade, ele se casa com outra também para a eternidade. E quando ele morrer, ele vai ser casado com as duas, ou três, ou quatro, quantas ele casou com a mulher viva aqui, nesse mundo. Então é doutrinário isso, que quando eles ressuscitarem, serão todos uma família poligâmica. Tá? É um homem com várias mulheres. E isso é notório, todos sabem disso. O próprio Nelson é selado com a atual esposa dele, que é uma segunda esposa. Então a primeira esposa será a rainha, e essa será uma esposa polígama no mundo eterno. Certo? Então essa prática existe até hoje. E eu entendi assim, que ora, Deus revelou, é o profeta, e a gente tem que aceitar, e no futuro nós compreenderemos isso. Então isso vale quando todo o panorama é exposto para você livremente. Você é livre para analisar aquilo. Mas isso tudo é escondido. Por quê? Porque eles sabem que isso tudo é inaceitável. Isso não é condizente com o Deus que eu conheço hoje. E nem é condizente com o Deus mormon que me foi ensinado. O Deus mormon jamais teria
o Deus mormon que foi me ensinado jamais teria ensinado essas coisas para José Smith, Brigham Young, e desse jeito que eu descobri que aconteceu. Deus mormon jamais teria inspirado aquelas pessoas a mentirem para o mundo todo, certo? E caluniar os outros, dizendo que quem diz que eles são polígamos são mentirosos e estão no espírito do diabo, tá? Que foi isso que aconteceu. Outros detalhes mais sórdidos que me chocaram foi que José Smith morreu sem ser selado aos pais e aos próprios filhos, tá? Então, algumas justificativas dos apologistas mormons que eu fui saber, a justificativa para isso, que eu nunca soube, né? Da poliandria, da poligamia, de eles terem ocultado, de por que isso tudo. Então eles disseram que José Smith se casava, mas só como um selamento. Era para dar a vida eterna àquelas pessoas que estavam selando com ele, é para todos estarem dentro da família de José Smith, que seria um grande rei no mundo eterno. E não havia relação sexual. Ora, mas o propósito dentro do livro de Mormon, o propósito dentro da seção 132 era para gerar semente. E para que essa pressa toda de ser selado com outras mulheres, se ele nem se selou aos próprios pais nem aos próprios filhos? Então essa justificativa ficou como mais uma mentira. Uma mentira em cima de uma mentira. Por que simplesmente não admitir que foi desse jeito? Por que não expor para todos os membros e permitir a liberdade deles? E quem quiser continuar no estilo de vida mormon, mas sem ficar batendo no peito que essa é a única igreja verdadeira e viva, que é o Espírito Santo, por que não? Por que não viver apenas culturalmente aquele estilo de vida, aquele convívio social? E deixar as pessoas saberem disso tudo. E parar de mentiras, enganação, tá? Ele foi selado a 22 mulheres, José Smith, antes de ser selado a Emma. Emma foi a 23ª esposa dele. Então ele quebrou todas as regras que estão em Doutrina e Convênio 132, que era para ser com uma mulher virgem, e não precisava que o profeta revelasse, bastava a pessoa ter o desejo, né? Então, o próprio Doutrina e Convênios é contraditório com o que era me ensinado quando era criança e adolescente, que era para cuidar de viúvas. Não, era para gerar sementes, era para ter uma posteridade, e não era porque o profeta revelava, era se a pessoa quisesse, tá? Então, essas mentiras e enganações e controvérsias estão dentro de vários outros aspectos que os mormons nem sabem, não fazem ideia. E os que sabem mentem para os que não estão preparados para saber, porque senão vão se afastar da igreja, certo? E ai de mim, porque estou expondo isso tudo, eu estou querendo destruir a igreja, tá? Porque você vai expor, a igreja já tem inimigos demais. Inimigos são vocês, de quem vocês estão enganando, certo? Além disso, é importante ressalvar que o poder selador só foi restaurado, claro que isso aí também é mais uma mentira, tá? Mas, pelos dados e fatos e o que está registrado, o poder selador só foi restaurado em 3 de abril de 1836. Mas José Smith tem casamentos e selamentos realizados antes, em 1830, desde 1830, certo? E isso com dados oficiais da igreja, tá? Então, se era só por selamento, com que poder foi realizado esse selamento? Certo? E eu ensinava como missionário que para haver o batismo tem que ter autoridade. O seu batismo na sua igreja protestante ou católica não tem autoridade. Então tem que ser feito na igreja verdadeira. Um batismo sem autoridade não é válido. E pode ser até uma ofensa contra Deus. Então, e esses selamentos antes de 1836? São o quê? O que aconteceu foi que um jornal chamado Nauvoo Expositor foi fundado por ex-mormons, pessoas que não aceitaram ser enganados
descobriram várias mentiras e descobriram que aquela igreja do José Smith era uma seita, era uma fraude. E eles então começaram a expor e expuseram o casamento plural. José Smith se reuniu com a liderança local da cidade e eles decidiram destruir o jornal. E eles destruíram. E, devido a isso, fere a Constituição dos Estados Unidos, então José Smith foi preso e levou ele a ser assassinado por uma gangue que entrou lá dentro da cadeia que ele estava preso. Então, toda a perseguição religiosa que ele sofreu, na verdade, foi merecida, não era perseguição religiosa. Ele era um criminoso, praticava poligamia escondido, destruiu a imprensa, tá certo? Isso tudo eu não sabia. E isso tudo era escondido de mim. E se vocês acham que eu sou mais um mentiroso anti-mormon, pesquise, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Só com sites pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu não falo muito sobre essas coisas tão claras e contundentes porque para mim ainda é doloroso. Eu não queria que isso tudo fosse verdade. Eu queria que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias fosse verdadeira mesmo. Quando eu orei pedindo a Deus para saber a verdade sobre essas coisas que eu tinha dúvida, e jejuei e fui ao templo na sala celestial pedindo para saber, eu não esperava que Deus fosse ter tanta misericórdia comigo e me mostrar que tudo isso é uma mentira e uma fraude. E que Ele queria se mostrar para mim mais do que era mostrado do Deus Mormon. E espero ser útil a vocês, espero que vocês desejem conhecer a realidade das coisas e não apenas acreditar em algo que vocês escolheram ou que foi dado para vocês, exigido que acreditassem, tá? Porque o mundo real é necessário ser conhecido e às vezes acreditar numa ilusão pode nos levar a um beco sem saída. E muitas coisas nós podemos perder nessa vida se não soubermos do que realmente aconteceu e nem estivermos dispostos a ver a realidade das coisas, tá? E às vezes nós nos culpamos por não estarmos acreditando em uma coisa que nem deveria ser acreditada. É uma ilusão que nos foi contada e exigida que se acreditasse nela. Até a próxima.